E aí pessoal, beleza? Estamos aqui gravando um vídeo a respeito de regra de três compostas. Se você não sabe resolver essas questões, acompanhe aqui com o Negão da Matemática, que você vai saber de tudo aí, tranquilo? Antes de você acompanhar o vídeo, curta, se inscreva no canal, que com certeza vão ter muitos conteúdos que você vai aproveitar e vai te ajudar numa prova, num concurso público qualquer aí, beleza pessoal? Tamo junto! Antes de nós passarmos o que é uma regra de três compostas, é importante você saber o que é uma grandeza diretamente e inversamente proporcional. A grandeza diretamente proporcional, como nós vemos, ela cresce juntamente com o que é pedido. Beleza, pessoal? Vemos um exemplinho aí. A respeito de 10 funcionários, constrói 380 aparelhos. 20 funcionários vão construir mais ou menos aparelhos. Claro que vai ser construído mais aparelhos. Você vai fazer a regrinha de 3 e você vai achar, o valor de 760 aparelhos construídos por 20 funcionários. Já na medida inversamente proporcional, à medida que um cresce, o outro lado vai diminuir. Ou seja, nesse exemplo que eu coloquei aí, 2 pedreiros constroem uma parede em 6 horas. 3 pedreiros vão construir uma parede em quantas horas? Se você for usar o seu raciocínio, com 2 pedreiros você vai construir uma parede nessa quantidade de horas. Logo, com 3, para você construir a mesma parede, você vai gastar menos horas. Ao um lado dos pedreiros vai aumentar, o lado das horas vai diminuir. Isso é uma grandeza inversamente proporcional. Toda vez que aparecer a regra de inversamente proporcional, você vai inverter uma das colunas. Ou seja, o número que está em cima vai passar para baixo e o que está embaixo vai passar para cima. E aí você fará a regra de 3 normalmente. Lembre-se disso, você tem que inverter uma das colunas. A regra de 3 composta, você envolve esses dois conhecimentos, tanto a grandeza diretamente proporcional quanto a inversamente proporcional. Você precisa identificar isso no problema. Vão ser problemas com vários dados e você vai ter que colocar isso em colunas. Olha esse exemplo aí. Viu aí o enunciado? Ou seja, nós temos a coluna dos sapateiros, a coluna das horas e a coluna dos sapatos. Neste caso, vamos trabalhar com setas. Você vai colocar uma seta em qualquer direção na coluna onde nós queremos achar, que no caso é a coluna das horas. Você coloca uma seta para baixo. Colocando a seta para baixo, nós vamos fazer comparações com as outras colunas. Vamos começar pela coluna dos sapateiros. Você vai manter o primeiro dado da coluna dos sapatos e vai fazer comparações. Essas comparações vamos determinar o lado das setas. Se a seta for para o lado contrário da seta das horas, ela vai ser inversamente proporcional. 3 sapateiros constroem 60 sapatos em 2 horas. 7 sapateiros, para construir 60 sapatos, vão gastar mais ou menos horas. Se 3 sapateiros constroem 60 sapatos em 2 horas, se você tiver mais sapateiros para construir a mesma quantidade de sapatos, você vai gastar menos horas. Ou seja, a setinha vai ser para o lado contrário. No caso, a seta vai ser para cima. Agora, fazendo a comparação, mantendo o primeiro dado dos sapateiros. Se construirmos 60 sapatos com 3 sapateiros em 2 horas, 500 sapatos com 3 sapateiros, eu vou construir em mais ou menos horas? Eu vou construir em mais horas. Ou seja, à medida que cresce a coluna dos sapatos, também cresce a coluna das horas. Então, vai ser a mesma direção das horas. De um lado da igualdade, coloque a coluna que você quer achar o valor, da incógnita. Do outro lado, você vai multiplicar as colunas. No caso, a coluna dos sapateiros invertida, como é a regra da inversamente proporcional, e multiplica pela coluna dos sapatos, que vai continuar na mesma posição. Você vai achar aí o valor de x de 7,4 horas. Conseguiu entender, pessoal? Coloque aí nos comentários aí qualquer coisa. Nos chame aí nos comentários, precisar tirar alguma dúvida, entre em contato conosco. Tamo junto, curta e compartilhe. Tamo junto, pessoal.